Neemias, capítulo 4. Os inimigos lutam contra a edificação dos muros. Quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que esses fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: Mesmo que construam, uma só raposa destruirá esse muro de pedras. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faz recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faz também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocam a ira diante dos construtores. Assim, construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá então começou a dizer: Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: De todos os lugares onde moram, virão e nos atacarão. Por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. As precauções dos construtores. As precauções dos construtores. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. Desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra e metade empunhava as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá, tanto os que reconstruíam o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas. Faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a sua arma. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta e assim trabalhava na construção. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: A obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, muito distante uns dos outros. Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos o trabalho, sendo que metade dos homens empunhava as lanças do alvorecer até o anoitecer. Neste dia eu também disse ao povo: Cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com seu ajudante. De noite eles nos servirão de guardas, e de dia trabalharão. Assim, nem eu, nem meus irmãos, nem meus ajudantes
nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa, cada um ficava com a arma à mão. Neemias capítulo 5. Os pobres queixam-se dos ricos. Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: Penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: Tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: Estais cobrando juro dos vossos compatriotas. Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes: Nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos a outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente? Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: Não é bom o que fazeis. Acaso não deveis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus ajudantes lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvei-lhes hoje os seus campos e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram: Devolveremos tudo o que pedides e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar sobre o juramento que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra de meu manto e disse: Assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim, sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: Amém. E louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Atarxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção, desde o muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Todos os dias, um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa. E de 10 em 10 dias eu recebi uma provisão especial de toda qualidade de vinho, mas nem por isso exigia comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo era demasiada. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Neemias capítulo 6. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Quando Sambalate, Tobias e Gessem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma,
embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela quinta vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito: Dizem entre as nações, exercem ou confirma que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estáis reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito. Há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem e vamos conversar. Mandei dizer-lhe então: Nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: Eles vão abandonar a obra. Ela não será concluída. Então pedi a Deus: Fortalece as minhas mãos. Depois fui na casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Meatabel, que se tinha trancado, e ele disse: Vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: Deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me aterrorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivessem motivos pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. A conclusão do muro. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias e Tobias lhe enviava as suas respostas, pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continuava a me mandar cartas para me atemorizar.